Bom dia, meu nome é Tiago Rafael, eu sou mestre em História pela UFCG. O meu trabalho do mestrado foi sobre a questão da desinstrução da condição humana dentro dos campos de concentração. Como a trajetória dessas pessoas que viveram no campo de concentração foi modificada através de um discurso centrado pelo autoritarismo e pelo totalitarismo. Quando eu comecei essa pesquisa, no ano de 2008, ainda na graduação, eu não imaginava que a gente chegaria, 11 anos depois, a gente chegaria a uma regressão tão grande nas ideias, né, no pensamento, de ter uma ameaça de novos extermínios, né? Para além dos extermínios diários que já existem, dos extermínios de ideias, também haver o extermínio de pessoas. Então, a minha pesquisa foi sobre isso. Dentro dessa pesquisa, eu falo muito sobre a questão do que é o autoritarismo, o que é o totalitarismo. Né? O totalitarismo ele transforma as pessoas em coisas, né? Tanto quem sofre quanto quem participa, transforma em números e essas pessoas são recrutadas a fazer o que o chefe maior manda. Né? E esse conceito é chamado de banalização do mal. Né? É você perceber o que está acontecendo e achar que aquilo é normal. Né? Ver pessoas sendo vilipendiadas, sendo assassinadas, sendo torturadas e achar que aquelas pessoas merecem, né, apenas por pensar diferente. Para além disso, né, fora o que já aconteceu na Alemanha nazista, na Itália fascista, a gente vive hoje uma nova onda fascistizante, né, retrógrada e de total apelo de volta a coisas que a gente pensou que já estavam enterradas. Né? Mas infelizmente não estão. Dentro do meu trabalho eu nem sabia que ia virar uma polêmica tão grande isso, mas eu faço um apontamento que fala sobre a questão desse fato do nazismo ser de direita ou de esquerda, né? Que infelizmente essa questão veio à tona, pessoas debatendo isso, pessoas questionando isso, mas como historiador a gente tem que pesquisar e tem que buscar o problema na raiz para tentar explicar a essa galera que não tem tanto embasamento teórico, né, que fica vomitando em redes sociais essas questões, mas o que eu falo na minha dissertação é mais ou menos o seguinte: o Partido Nacional Socialista, né, tinha esse nome Nacional Socialista por conta de uma ala mais branda, né, que era liderada pelo general Röhm, né, Ernest Röhm, e foi trancafiado junto com todos os seus simpatizantes. Né, ele tinha grandes aspirações dentro do partido, ele era uma pessoa muito carismática e ameaçava o posto de Hitler como líder do partido nazista. E o que acontece? O Röhm, ele é assassinado na famosa Noite das Facas Longas, onde 21 oficiais, são assassinados, e a partir daí fica só o nome nacional socialista, né? As ideias, né? O Ernest Röhm era assumidamente homossexual e o discurso, né, de moral da ala conservadora do nazismo fazia com que o Röhm fosse deslegitimado. Né? Então, acho que esse fato em si já responde. O nazismo é uma ideologia, um partido conservador de direita que coloca, sobretudo, Deus, pátria e família. Né? O lema do partido nazista era esse. E do partido fascista de Mussolini também. Então, não tem discussão. Quem cria discussão vai estar igual a Dom Quixote, lutando contra moinhos de vento, porque não existe. Não existe. O próprio Museu do Holocausto, em Israel, afirma: nazismo é um partido não só de direita, mas de extrema direita. Né? É uma ideologia de extrema direita. É uma coisa parecida com o que a gente está tendo no Brasil em algumas alas hoje. É parecido e é assustador. Bem, inclusive tem um livro que eu não trouxe, né, que eu acabei esquecendo de trazer para mostrar também ao pessoal, que é A Sociedade Vienense e as Crises de Identidade. Se você começar a ler esse livro, você vai pensar que você está no Brasil. Os discursos da elite, o menosprezo de minorias, né, uma elite incomodada com o avanço das minorias. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que se assemelha muito eu acho que não só o nazismo e o fascismo, mas a grande ascensão de ditadores sanguinários está relacionado a duas coisas, né? Ao incômodo da elite e a crises econômicas. Eu acho que isso se assemelha muito no Brasil.
né? A elite se incomodou com algumas políticas sociais. As pessoas de classes de camadas mais baixas estavam chegando a cargos de destaque em universidades, né? A títulos de mestre, doutores. E se incomoda, né? O pessoal da elite vai morrer negando, vai morrer dizendo que não tem nada a ver, mas isso se incomoda. Um lugar de fala e de pertencimento que até então era só deles, passou a ser de outras pessoas que deviam estar trabalhando para eles, né? sendo servos. E eu acho que o totalitarismo e o discurso autoritário, ele surge justamente nesse incômodo, né, da elite. A elite procura sair rastreando, sair radarizando um representante que coadune com seus pensamentos mais infames, e no Brasil encontraram. Na Alemanha encontraram, na Itália encontraram na época, né? Se a gente for pegar pela história geral do mundo inteiro, a gente está vendo que essa onda fascistizante não é só no Brasil, né? Principalmente na Europa. Um país como a Polônia, que tem um campo de concentração de Auschwitz lá, né? Que é um dos maiores símbolos da maldade humana. A extrema-direita lá está muito forte. Itália, Grécia, Argentina não é nem tanta novidade, né? Porque a Argentina, desde o fim da Segunda Guerra, que abrigou refugiados nazistas, simpatizou muito, né? Digamos que a ala fascistizante da Argentina, ela é atuante desde então, né? Ela não renasceu, ela é atuante. Ela continuou, e hoje o neonazismo lá e essa questão do discurso antissemita e anti-LGBT é muito forte. É uma coisa assustadora, né? Não é uma coisa que a mídia não mostra, mas que quem pesquisa e tem assim, um pouco mais de informação e vai buscar mais, percebe que esses discursos lá são terríveis. Então, eu acho que na América Latina, a Argentina era a representante dessa triste realidade. Mas, infelizmente, de 2016 para cá, o Brasil tomou esse protagonismo. Eu trouxe alguns livros para fazer indicação de leituras que quem quiser e tiver interesse pode se aprofundar mais, né? Esse aqui, né, do Richard Rhodes, Mestres da Morte, a invenção do Holocausto pela SS nazista, né, historiador americano, que ele fala de como vai surgir esses discursos de ódio contra o diferente, né, e como ele vai evoluir até o extermínio. A biografia do Reinhard Heydrich, né, um dos mentores do Holocausto, né, é o livro do Robert Gebhardt, O Carrasco de Hitler. São livros mais literários, né, assim, para quem não tem tanto tato com teoria da história, vai ser uma leitura totalmente tranquila. Ashman em Jerusalém, da Hannah Arendt, que ela discute o conceito de banalidade do mal, de banalização, né, do mal. Esse aqui, Gestapo, do Frank McDonald, que conta a história do surgimento da Gestapo. E aqui também tem essa questão da Noite das Facas Longas, para quem quiser assim, se aprofundar mais e saber um pouco mais essa questão do nazismo ser chamado de Partido Socialista. Os Assassinos da Memória, que eu acho que é um livro muito especial para os dias de hoje, né? Porque esse livro aqui detona as pessoas que negam a história, principalmente que negam o Holocausto, né? Esse do Pierre Vidal-Naquet. Esse do historiador brasileiro, A Memória da Barbárie, que é a história do genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, é do Ronei Citrinovich. É um livro bem didático e que mostra a história de uma forma bem explicativa. E esses dois últimos aqui, que são livros relativamente novos, né, que é o Holocausto, uma nova história, do Lawrence Hess. Ele é bem volumoso, e ele é um livro muito detalhado sobre o surgimento e a expansão da ideologia nazista. E, para os dias de hoje, né, do Slavoj Zizek, Alguém Disse Totalitarismo, um livro, 5 intervenções de um mau uso de uma noção. Aqui ele mostra basicamente como o conceito de totalitarismo é visto nos dias de hoje.